Boa tarde, pessoal. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a relação da tabela periódica com a distribuição eletrônica. Mais especificamente, nós vamos ver como fazer a distribuição eletrônica de um elemento químico a partir de um gás nobre cerne, ou seja, de um gás nobre exemplo, de um gás nobre de referência para aquele elemento químico. Lembrando que na tabela periódica os elementos químicos estão agrupados em famílias, e família é cada uma das colunas da tabela periódica. Algumas famílias têm nomes específicos. Metais alcalinos é a família 1, metais alcalinos terrosos a família 2, a família 16 são os calcogênios, família 17 são os halogênios e a família 18 são os gases nobres. Os gases nobres nós vamos usar bastante neste conteúdo. Os gases nobres, eles têm configuração eletrônica, distribuição eletrônica, que deixa esses elementos estáveis. Ou seja, eles não têm vontade, não têm interesse em se ligar com outros elementos. Eles já estão de boas do jeito que eles estão estáveis. Isso porque no último nível da distribuição eletrônica dos gases nobres, eles têm sempre 8 elétrons, ó. Neônio tem 8 elétrons, argônio tem 8 elétrons, criptônio tem 8, xenônio 8, radônio 8, oganésio aqui 8 elétrons, com exceção do hélio que tem só 2 elétrons, porque só tem um nível, e nesse nível só cabem 2. Os outros gases nobres, eles têm 8 elétrons no último nível da sua distribuição eletrônica. Isso torna eles estáveis. E isso faz com que os outros elementos da tabela periódica tenham interesse em se parecer com os gases nobres, porque os outros elementos também querem ser estáveis. Então, como é que a gente vai fazer a distribuição eletrônica de um outro elemento da tabela usando o gás nobre cerne? Bom, então como fazer a distribuição eletrônica usando um gás nobre como cerne, ou seja, um gás nobre como referência para um elemento químico? Por exemplo, se eu quiser a distribuição eletrônica do carbono a partir do gás nobre cerne, qual é o gás nobre que eu vou tomar como cerne? Olha aqui onde está o carbono na tabela periódica, está no segundo período. Então, o gás nobre que eu vou adotar como cerne, como referência para o carbono, é o que estiver no período acima do carbono na tabela periódica. Se o carbono está aqui no período 2, eu vou pegar o gás nobre que está no primeiro período da tabela, no caso, o hélio. Então, eu vou dizer que o carbono vai se basear na distribuição eletrônica do gás nobre hélio. Vou escrever assim, entre colchetes. O carbono é um cara que eu consulto lá na tabela e vejo que ele tem número atômico 6, então tem 6 elétrons para serem distribuídos. Mas o hélio, eu consulto lá na tabela periódica e vejo que ele tem número atômico 2. Então, ele tem 2 elétrons apenas para serem distribuídos. Então, se eu digo que o carbono tem 6 elétrons, mas o hélio só tem 2. Então, o carbono tem 4 elétrons a mais ainda do que o hélio. Então, a distribuição eletrônica dele não é igual à do hélio, mas ainda tem mais 4 elétrons. Aí eu devo consultar lá na tabela periódica a distribuição eletrônica do hélio. Lá aparece qual é o finalzinho. Olha aí. O finalzinho da distribuição eletrônica do hélio é 1s2. Quando eu mostro esse colchetes aqui e o hélio ali dentro, é o mesmo que eu estar representando a distribuição eletrônica do hélio, que seria 1s2. Então eu vou continuar a distribuição para fechar os 6 elétrons do carbono, que 6 menos 2 está faltando 4, então eu continuo. Depois do 1s2 vem o 2s2 na ordem da distribuição, né? E aí já coloquei mais 2 elétrons. E depois do 2s vem o 2p. Como ainda está faltando 2 elétrons para fechar os 6, eu vou completar com 2p2. Agora, o silício, ele está aqui no período 3. Então, o gás nobre que eu vou adotar como referência, gás nobre é o da família 18 sempre, é o gás nobre do período acima
de onde está aquele elemento. Então, eu vou pegar o neônio, que está no período 2. Eu vou dizer que a distribuição eletrônica do silício se baseia na distribuição eletrônica do neônio. Mas o neônio, na tabela periódica, tem 10 elétrons e o silício tem 14. Então, entre o silício e o neônio, ainda tem 4 elétrons de diferença. Então, eu preciso continuar a distribuição aqui, conforme os elétrons que o silício tem a mais ainda do que o neônio. Eu consulto na tabela periódica o final da distribuição eletrônica do neônio e vejo que é 2p6. Se a distribuição eletrônica do neônio acaba em 2p6, eu vou continuar a distribuição a partir do 2p. O que vem na ordem do Linus Pauling lá no diagrama, na diagonal, depois do 2p? 3s, né? 3s2. Como faltam 4 elétrons aqui, ó, para fechar a distribuição do silício, depois do 3s vai vir o 3p2. Ó, 10 elétrons que é a distribuição eletrônica do neônio, mais 4 elétrons aqui, fechou a distribuição eletrônica do silício. Chumbo. Ah, mas para que serve esse negócio de distribuição pelo gás nobre? Quando a gente pega um elemento que tem bem mais elétrons, isso vai acabar se tornando mais útil. O chumbo tem 82 elétrons e ele se encontra no período 6 da tabela periódica. Tá por aqui o chumbo. Então, eu vou ter que usar o gás nobre que está no período 5 da tabela periódica, que nesse caso é o xenônio. A distribuição eletrônica do chumbo se baseia na distribuição eletrônica do xenônio. E o xenônio tem 54 elétrons. Olha só, quando eu escrevo assim xenônio entre colchetes, eu estou poupando o escrever essa tripona de distribuição eletrônica até fechar 54 elétrons. Viu que agora vai ser mais fácil fazer a distribuição pelo gás nobre do que fazer toda a ordem do Linus Pauling? Então aqui, ó, eu poupei a distribuição de 54 elétrons, mostrando que a distribuição eletrônica do chumbo vai adotar como referência a do xenônio, que é o gás nobre do período de cima. Mas 82 menos 54, aqui tem uma diferença de 28 elétrons, que eu ainda vou ter que terminar de distribuir aqui. Consulto na tabela periódica aonde acaba a distribuição eletrônica do xenônio. 5p6, né? Então, eu vou ter que continuar a distribuição a partir de onde acabou a distribuição do xenônio. 5p, depois vem o 6s2. E depois do 6s2 vem 4f14. Ó, 2 mais 14, já botei 16 elétrons. Tem que seguir até somar 28, que é a diferença de elétrons entre o chumbo e o xenônio. 4f, depois vem o 5d10. Aqui eu já coloquei 26 elétrons. Continuo. Depois do 5d vai vir 6p. E aí eu fechei a distribuição eletrônica do chumbo. 2 mais 14, 16, 26, 28 elétrons. A diferença de elétrons entre o chumbo e o xenônio. Tranquilo? Entendido? Isso para um elemento neutro, do jeito que a gente consulta ele na tabela periódica. Mas e se for um íon? Aqui, por exemplo, ó, o que aconteceu com o flúor? Ganhou um elétron, né? Então, vou fazer como é que seria a distribuição eletrônica do flúor. O flúor que está aqui na família 17, o flúor tem 9 elétrons no total. E está aqui no período 2 da tabela periódica. Então, eu adotaria como referência o gás nobre que está no período 1, que seria o hélio. Como o hélio só tem 2 elétrons no total, 9 menos 2 ainda faltaria eu distribuir 7 elétrons aqui. E ficaria assim, 2s2, 2p5. A distribuição eletrônica do flúor.
Mas, como o flúor ganhou um elétron, eu vou ter que acrescentar esse um elétron na distribuição. Então ficaria 2s2, 2p, 6 a distribuição. Opa, mas não tem um gás nobre que acaba a sua distribuição em 2p6? Tem, é exatamente o neônio. Essa distribuição eletrônica aqui é exatamente a distribuição do neônio. Então, quando o flúor ganhar um elétron, ele vai se parecer com um outro gás nobre, vai ficar com a distribuição eletrônica idêntica à de outro gás nobre, a daquele gás nobre que está no mesmo período que ele na distribuição eletrônica. Assim, qualquer elemento que ganhar elétrons na tabela periódica vai ter tendência de ficar com a distribuição eletrônica equivalente, igual a do gás nobre que estiver no mesmo período que ele na tabela periódica. É justamente por isso que os elementos ganham elétrons numa ligação química, para ficar estáveis, assim como são os gases nobres. E se ao contrário disso um elemento perder elétrons? Vamos fazer a distribuição eletrônica primeiro do cálcio e depois a gente tira aqueles elétrons. O cálcio está no período 4 da tabela periódica, então a distribuição dele equivale à distribuição do argônio, que tem 18 elétrons, e o cálcio tem 20. 20 menos 18 ainda sobraram 2 elétrons, que conforme a distribuição do argônio vai terminar em 3p6, esses 2 elétrons que eu ainda tenho que acrescentar para fechar a distribuição do cálcio, eu vou ter que colocar no 4s2. Feito? Isso para o átomo de cálcio neutro. Mas, se o cálcio perdeu 2 elétrons, de onde nós vamos ter que tirar esses 2 elétrons? Justamente do último nível, que é o 4s2. Portanto, a distribuição eletrônica do cálcio quando perde 2 elétrons vai ser exatamente igual à distribuição eletrônica do argônio. E, no último caso, o ferro, quando perder 2 elétrons. O ferro também está no período 4 da tabela periódica, então nós vamos adotar como referência o gás nobre do período 3, que é o argônio. Argônio com seus 18 elétrons e ferro com seus 26 elétrons. Dando continuidade à distribuição, 26 menos 18 ainda faltam 8 elétrons. Por isso, 4s2, 3d, 6 para fechar os 8 elétrons pendentes. Agora, o que aconteceu com o ferro? Perdeu 2 elétrons. De onde a gente tira esses 2 elétrons? Aqui do 3D? Nada disso, né? Nós temos que tirar os elétrons que um elemento perde da sua camada de valência, do seu nível mais externo, que é o nível 4, não é o nível 3. O nível 4 é mais externo, mais para fora no átomo. Então, é daqui que eu vou tirar os 2 elétrons que o ferro perdeu. Tiro esse 4s2. Então, como é que vai ficar a distribuição eletrônica do ferro quando ele perde esses 2 elétrons? Vou escrever aqui embaixo. Equivalente à distribuição do argônio mais o subnível 3d6. Feito, gurizada?